Ele encontrou a própria foto em um arquivo municipal. A data embaixo era de 43 anos atrás, e no campo ao lado, escrito à mão com tinta já desbotada, havia uma única palavra: falecido. Lucas Meireles nunca tinha planejado parar em Serrano Fundo. A estrada simplesmente parou de fazer sentido. O GPS desligou sozinho. O sinal do celular sumiu como fumaça no vento e aquela placa de madeira apodrecida surgiu na curva com letras pintadas à mão. Bem-vindo a Serrano Fundo, onde o tempo é gentil com todos. Era uma frase estranha para uma placa de cidade. Mas Lucas estava com o tanque quase vazio e a garganta seca, e decidiu que frases estranhas em placas de madeira não eram razão suficiente para morrer de sede na estrada. A cidade parecia normal à primeira vista. Casas de tijolo à vista, uma praça central com coreto, uma padaria com o letreiro pintado de azul passado. Lucas estacionou, desceu do carro e sentiu o calor da tarde pesando sobre os ombros como uma mão. A rua estava quieta demais. Não havia carros, não havia crianças, não havia cachorros. Apenas o som de uma varanda rangendo ao vento e o cheiro de pão velho. Entrou na padaria. A mulher atrás do balcão tinha cabelos brancos presos num coque justo e um sorriso que não chegava aos olhos. Ela já estava olhando para ele quando a porta abriu, como se soubesse que ele viria. Lucas pediu água, pagou, bebeu. Perguntou se tinha um posto de gasolina por perto. Ela indicou com o queixo para o fundo da rua principal, sem dizer uma palavra. Lucas agradeceu e foi embora. Foi só na calçada que percebeu. Na parede da padaria havia um quadro de fotos. Fotos antigas, em preto e branco, com molduras de madeira escura. A mulher do balcão estava em uma delas, mesmo coque, mesmo sorriso sem vida nos olhos. Mas a foto estava amarelada e as bordas estavam onduladas de umidade. Era uma foto velha, muito velha, e ela estava usando o mesmo avental que usava agora. Lucas parou, olhou para a foto, olhou pela janela para a mulher. Ela ainda estava no mesmo lugar, ainda olhando para ele. Ele foi até o posto. O frentista era um homem magro, com pele cor de argila e olhos castanhos e parados. Enquanto enchia o tanque, Lucas tentou conversa. Perguntou sobre a cidade, sobre quantas pessoas moravam ali, sobre se tinha hotel. O homem respondia com monossílabos, sem desviar os olhos da bomba de combustível. Lucas perguntou por fim quando aquela padaria tinha sido fundada. O homem demorou 1 segundo a mais do que deveria para responder. Sempre esteve aqui, disse ele, e não disse mais nada. Lucas olhou para o lado. Na janela do escritório do posto havia um calendário pendurado. Ele forçou a vista. O mês marcado era setembro, mas setembro de que ano não dava para ler. Já ia subir no carro quando o frentista falou, sem levantar os olhos. O senhor não vai querer ficar para o pôr do sol. Aqui, o tempo é diferente. Lucas ficou parado por um momento com a mão na porta do carro. Aquelas palavras tinham soado menos como um aviso e mais como uma confissão. Ele abriu a boca para perguntar o que o homem quis dizer, mas o frentista já tinha entrado no escritório e fechado a porta. Lucas foi embora da cidade. Ou tentou. Pegou a estrada na direção que tinha vindo e por 20 minutos dirigiu com os olhos fixos no asfalto. Quando levantou a vista, a placa estava ali outra vez. Bem-vindo a Serrano Fundo, onde o tempo é gentil com todos. Ele buzinou sem querer, de susto. Olhou pelo retrovisor. A estrada estava lá, contínua, sem bifurcação, sem curva que ele se lembrasse de ter feito. Mas estava de volta. Respirou fundo. Deu meia volta. Tentou a outra direção. 30 minutos depois, a mesma placa. Ele parou o carro no meio da rua principal e ficou ali por um momento com as mãos no volante, ouvindo o motor esfriar. A cidade estava quieta como antes. Mas agora ele reparou no que não tinha reparado antes. Não havia fios de energia.
Não havia antenas nos telhados. Não havia nenhum carro que parecesse ter sido fabricado depois de 1980. As calçadas eram de paralelepípedo. Os postes de iluminação eram de ferro fundido com a tinta descascando. Ele desceu do carro e caminhou até a praça. No coreto havia um homem sentado. Era velho, ou parecia velho, com uma barba branca que não estava bem cuidada e roupas que tinham sido lavadas e remendadas muitas vezes. Ele estava olhando para o nada com a intensidade de quem lê um livro invisível. Quando Lucas se aproximou, ele levantou os olhos devagar. "Você percebeu", disse o velho, sem que Lucas tivesse dito uma palavra. "Percebeu o quê?" O velho olhou ao redor rápido, como quem verifica se está sendo observado. Fotos iguais. Gente que não muda. A estrada que te traz de volta. "Quem é o senhor?" Lucas perguntou. "Me chamam de Irineu." Ele fez uma pausa. "Mas o nome que eu tinha antes, nem eu lembro mais direito." Lucas sentiu alguma coisa apertar no peito. Não era medo ainda. Era aquela sensação de quando uma engrenagem gira e trava, de quando o mundo dá um pequeno soluço e não volta exatamente ao mesmo lugar. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou. Irineu enfiou a mão no bolso da calça e tirou alguma coisa. Colocou na mão de Lucas sem cerimônia. Era uma fotografia rasgada ao meio, com bordas enegrecidas, como se tivesse passado perto do fogo. Na metade que restava, havia uma rua que Lucas reconheceu. A rua principal de Serrano Fundo. Mas a foto estava datada no verso, em carimbo de borracha. 12 de março de 1961. "Se você perceber", disse Irineu, e a voz era baixa demais para o tamanho da praça vazia. "Eles vêm atrás de você." "Quem vem?" Mas o velho já estava olhando para o outro lado, com aquela expressão de livro invisível outra vez. E quando Lucas seguiu o olhar dele, viu, pela calçada oposta, a mulher da padaria e o frentista do posto caminhavam lado a lado, devagar, com aqueles sorrisos que não chegavam aos olhos, olhando diretamente para Lucas. Ele começou a andar em direção à prefeitura. O prédio da prefeitura ficava no fim da rua principal, um sobrado de fachada colonial com janelas altas e venezianas verdes. A porta estava destrancada. Lucas entrou. O interior cheirava a papel velho e madeira úmida. Havia um balcão de atendimento abandonado, com um pote de canetas ressecadas e um calendário na parede. Lucas se aproximou do calendário. O mês marcado era outubro. O ano era 1987. Encontrou uma sala lateral, com armários de arquivo enfileirados. Começou a abrir gavetas. A maioria estava cheia de formulários em branco, páginas de atas de reunião, mapas de terreno. Mas numa das gavetas do fundo, encontrou um fichário de moradores, aqueles de capa de couro com fichas amarelas dentro, organizadas por ordem alfabética. Começou a folhear. Cada ficha tinha nome, endereço, data de nascimento. E uma última linha, no campo situação, onde quase todas as fichas diziam a mesma coisa, escrito à mão com a mesma caligrafia: falecido. Lucas virou ficha por ficha. Falecido, falecido, falecido. Eram dezenas, talvez centenas. E ali estava a ficha da mulher da padaria, Dona Aparecida, Rua Coronel Pinheiro, 14, com uma pequena foto colada no canto. A mesma mulher, o mesmo coque, data de óbito registrada como 7 de janeiro de 1974. O frentista do posto, falecido em 1968. Um homem que Lucas tinha visto varrendo a calçada quando chegou, falecido em 1971. Todos mortos. Todos há décadas, e todos andando pelas ruas com sorrisos que não chegavam aos olhos. Lucas fechou o fichário. As mãos não estavam tremendo, mas deveriam estar. Ele respirou fundo e foi até a última gaveta, a que estava no fundo do armário mais alto, a que precisava de uma cadeira para alcançar. Abriu. Havia um único envelope,
com o nome dele, Lucas Meireles. Ele ficou olhando para o envelope por um longo tempo sem abrir. Do lado de fora, uma janela rangeu. Passos na calçada. Ele guardou o envelope no bolso e saiu pela porta dos fundos. As ruas tinham mudado. Não de forma óbvia. Não como num sonho em que as paredes mudam de lugar enquanto você olha. Era mais sutil do que isso. A padaria estava agora na esquina errada. O coreto tinha sumido da praça. A rua que ele tinha usado para ir à prefeitura agora terminava numa cerca de madeira velha, com um campo vazio do outro lado. Lucas andou por 40 minutos tentando encontrar o carro. Não encontrou. Parou no meio de uma rua que não reconhecia. As pessoas tinham começado a aparecer. Não muitas. 5. Talvez 6, saindo das casas, saindo das lojas fechadas, paradas nas calçadas, olhando para ele, todas com aquele mesmo sorriso, aquela mesma ausência nos olhos. Uma criança de talvez 10 anos estava do outro lado da rua, usando um vestido que parecia dos anos 1960, segurando uma boneca de pano. Ela apontou para ele. Ele percebeu, disse a criança, numa voz completamente sem entonação, como quem recita uma fórmula decorada. E todos responderam ao mesmo tempo, com aquele sorriso intacto. Ele percebeu. Lucas começou a andar mais rápido. Não correu. Correr parecia ser exatamente o tipo de coisa que precipitaria alguma coisa que ele não queria precipitar. Dobrou uma esquina, outra. Os passos atrás dele não eram rápidos, mas também nunca paravam. Foi Irineu quem apareceu numa viela, fazendo sinal para ele entrar. Aqui, disse o velho. Lucas entrou. A viela desembocava num quintal de casa antiga com um poço seco no centro. Irineu fechou o portão atrás deles. Quanto tempo você está aqui? Lucas perguntou. Não sei mais, o velho respondeu. Um tempo muito longo. Fui o último a perceber, antes de você. Os outros desistiram de perguntar. Ele olhou para o envelope no bolso de Lucas. Você não abriu ainda. Não, abra aqui, enquanto ainda consegue lembrar que quer saber. Lucas abriu o envelope. Dentro havia uma ficha idêntica às outras do fichário, com o nome dele. Com o endereço da cidade, Rua das Acácias, 8, um endereço que ele nunca tinha tido, data de nascimento correta, e no campo situação, uma foto dele, de rosto, com aquela expressão de quem não sabe que está sendo fotografado. A foto estava datada no verso, 3 de setembro de 1981. Lucas tinha nascido em 1991. A foto era de 40 anos antes do seu nascimento. E no campo data de óbito, havia uma data que ele reconheceu imediatamente. Era a data de hoje. Irineu sentou no borde do poço seco e olhou para o céu com aquela expressão de cansaço que vai além do sono. Nós não envelhecemos, disse ele devagar, como quem finalmente concorda em pagar uma dívida velha, porque já estamos mortos. Lucas ficou parado. Isso não faz sentido, ele disse, e a própria voz soou estranha nos seus ouvidos, um pouco distante demais. Nenhum de nós achava que fazia sentido no começo. Irineu passou a mão pela barba. Esta cidade é um lugar que ficou preso. Não sei como, não sei porquê. Sei que todos nós chegamos aqui de alguma forma e nenhum de nós saiu. E depois de um tempo, você para de tentar entender e começa a sorrir. Eu não estou morto. Você tem certeza? Lucas abriu a boca para responder e não encontrou a resposta com a facilidade que esperava. Porque o que ele lembrava da estrada antes de chegar, o que ele lembrava do dia anterior, da semana anterior, ia ficando impreciso quanto mais tentava puxar, como tentar agarrar fumaça com os dedos. Ele lembrava do nome da cidade que estava indo visitar antes de Serrano Fundo aparecer na curva, mas o nome em si escorregava toda vez que chegava perto. Ainda consigo lembrar, disse Lucas, mais para si mesmo do que para Irineu. Por enquanto, respondeu o velho.
Mas eles sabem que você percebeu, e quanto mais você fica aqui tentando sair, mais a cidade usa. Ele bateu no peito num gesto vago. Usa isso aqui, até não sobrar mais. O que eu faço? Irineu olhou para ele com aqueles olhos cansados que tinham visto décadas demais. Eu não sei. Uma pausa. Eu não soube. Por isso ainda estou aqui. Lucas saiu do quintal sozinho. As pessoas nas ruas tinham parado de seguir, mas estavam lá, distribuídas como estátuas, cada uma na calçada da sua casa, de frente para a rua, com aqueles sorrisos. A criança do vestido dos anos 1960 estava sentada no meio-fio, segurando a boneca de pano. Ela não olhava mais para Lucas, olhava para o chão. Ele achou o carro por acidente, estacionado numa rua que ele não reconhecia, mas com a chave ainda na ignição. Entrou, ligou o motor, respirou, colocou em marcha. A rua principal parecia mais longa do que deveria ser. Ele dirigiu por ela sem olhar para os lados, sem olhar para os moradores parados nas calçadas, sem olhar para a mulher da padaria que estava na porta do seu estabelecimento com as mãos cruzadas sobre o avental. O final da rua apareceu, a estrada de saída apareceu. A placa de boas-vindas estava lá no começo da cidade, mas Lucas passou por ela pela saída e no retrovisor ela disse: "Volte sempre", em letras pintadas à mão. Dirigiu. 10 minutos. 20. A estrada estava lá, reta, sem curva. O celular continuava sem sinal. O GPS continuava desligado. Mas a estrada era longa e ele estava nela, e Serrano Fundo estava ficando para trás. 30 minutos. Lucas respirou fundo e percebeu que não conseguia lembrar o nome da cidade que estava indo visitar antes de tudo aquilo. Sabia que havia uma cidade, sabia que havia uma razão para a viagem, mas o nome específico, havia desaparecido de alguma gaveta da memória que ele tinha deixado aberta. Não era motivo de pânico. Era só um nome de cidade. Ele olhou para o retrovisor para verificar a estrada atrás e viu, pelas primeiras vezes naquele dia, o próprio sorriso no reflexo. Um sorriso que não chegava aos olhos. Ele pisou no freio. Ficou olhando para si mesmo no espelho por um longo tempo. O sorriso estava lá, firme, sem tremor, sem aquela tensão de quem está tentando parecer calmo. Era o sorriso de quem não precisa mais tentar. Lucas olhou para a estrada à frente. A placa estava lá, a 300 metros. Bem-vindo a Serrano Fundo, onde o tempo é gentil com todos. Ele ficou sentado no carro, no meio da estrada por um tempo que não sabia medir. Depois colocou em marcha e entrou na cidade. A rua principal estava quieta. Era fim de tarde agora, e a luz estava aquela cor de âmbar que faz tudo parecer mais antigo. Lucas estacionou no mesmo lugar de antes, na frente da padaria. A mulher do coque estava no balcão. Ela olhou para ele quando a porta abriu, como se soubesse que ele viria. Lucas pediu água, pagou, bebeu. A mulher não disse nada. Ele ficou olhando para ela por um momento, tentando lembrar por que aquele sorriso dela tinha parecido estranho antes. Não conseguia lembrar. Era só um sorriso. As pessoas sorriem. Saiu da padaria. Na praça, o coreto estava de volta. Havia um homem parado perto da entrada da cidade, olhando para o final da rua principal com aquela expressão de quem vê alguma coisa que os outros não veem. Tinha uma mochila. Tinha poeira na roupa de viagem. Tinha o olhar de alguém que não planejava parar naquela cidade, mas parou por necessidade. Lucas caminhou em direção a ele devagar, com as mãos nos bolsos. Quando chegou perto o suficiente, o homem virou. Olhos abertos, alerta, aquele olhar de quem ainda está tentando entender. "Com licença", disse o homem. "Você pode me dizer onde fica o posto de gasolina?" Lucas sorriu. Era um sorriso que não chegava aos olhos. "Claro", disse ele. "Você já esteve aqui antes?" O homem franziu a testa, confuso. "Não. Por quê?" "Por nada."
Lucas indicou a direção com o queixo. O posto é no fundo da rua. O frentista é quieto, mas responde. O homem agradeceu e foi andando. Lucas ficou olhando para ele se afastar, com as mãos nos bolsos, com aquele sorriso no rosto. Em algum lugar muito fundo, num corredor muito escuro lá dentro, havia uma porta fechada atrás da qual alguém estava batendo. Mas o som era baixo e ia ficando mais baixo. Serrano Fundo estava quieta. O tempo era gentil com todos. Talvez o verdadeiro horror não seja descobrir que você morreu, seja esquecer que um dia quis saber.